Estamos de volta com o programa E Agora Entrevista, que hoje entrevista o professor Wesley, do SESI Nacional, que está nos contando dessa experiência maravilhosa que ele e o SESI têm na formação de professores. E agora, professor, eu gostaria muito que você comentasse quais são os desafios e as possibilidades que nós temos na educação brasileira e de que maneira a inteligência artificial pode trazer uma contribuição efetiva. Eu acho que um grande desafio que o Brasil tem é que as avaliações externas precisam ser devolvidas com uma certa velocidade para a tomada de decisão, que eu chamo isso de uso pedagógico das avaliações externas. Mas o tempo de devolutiva, ele é um pouco oneroso para a escola, para o tempo pedagógico. Vamos pensar no SAEB. Eu faço o SAEB, pego o resultado, ele é o resultado final. Eu não consigo trabalhar com o resultado do SAEB para tomada de decisões e correções de rotas pedagógicas para entrega e garantia da aprendizagem. Um outro é o Enem. Avançamos muito, é uma avaliação que é de um nível, de uma complexidade, de um nível de guerra, de volume de provas que tem que chegar lá no Amazonas, de barco, e ainda fazer a correção, fechar as avaliações e ainda entregar isso no, problema, no processo do SISU para entrada na universidade. Há uma certa demora, de repente, alunos demoram até chegar na universidade, quando chegam até atrasados no ensino, no início do ano letivo da universidade, por essa questão de demora, e também você coloca o estudante a prova da educação básica, 12 anos de escolarização, no único 2 dias de provas do Enem. Ele tinha que ter mais possibilidade de fazer essas provas. Então, a inteligência artificial, primeiro, ela pode colaborar num grande problema de resolução de produção de itens. O INEP, para fazer um item do Enem e do SAEB, gasta uma volumetria de recursos, não somente humano, mas também financeiro, altíssimo. Para fazer um item e ele ser validado para entrar na avaliação do Enem, primeiro esse item passou por um grupo de professores, eu fui elaborador de itens no INEP, ele tem que ser validado dentro dos critérios de um item, depois ele tem que ser pré-testado, depois de ser pré-testado que ele sobe para o banco de itens. Ter um banco de itens hoje é fundamental para a gente garantir uma avaliação em larga escala mais vezes no Brasil. Já pensou se o Brasil tivesse centros de aplicações de avaliações do Enseja, do SAEB e do Enem, e essas avaliações fossem digital, e a correção com o uso de inteligência artificial, por exemplo, como a gente tem hoje no Brasil, inteligências artificiais que já estão à disposição de correção de redação. E muito é utilizado nas escolas, não só públicas, mas como privada, com um acerto a nível como referência do Enem de 99,9%. É extremamente importante. Eu acho que uma grande contribuição que a inteligência artificial vai fazer é nesse processo de automatização e de entrega dessa aplicação de forma não só mais rápida, mas também mais vezes durante o ano. Com centros certificados pelo Brasil inteiro, um aluno que fez prova no final do ano, ele poderia fazer uma prova em fevereiro, ele poderia fazer uma prova em março, e aí, com essas notas, eles poderiam se candidatar a qualquer universidade e entrar em qualquer ensino superior. Um aluno que não teve o seu direito adquirido, do ponto de vista de terminar a educação básica na idade correta, ele faz o Enseja. E muitos deles, eles começam a ter certificações parciais. Ah, eu passei na área de linguagens e passei na área também de ciências humanas, mas eu não consegui passar em ciências da natureza e nem matemática. E ele não consegue a certificação do ensino médio. E aí ele só tem que esperar mais um ano, só no próximo ano, para fazer o Enseja de novo. Já pensou se ele pudesse, nesse centro, fazer a qualquer momento, ele estudar novamente, se submeter à avaliação e fazer o seu processo de avaliação? Mas para isso, a gente chegar nesse nível de entrega para o Brasil, a gente vai precisar resolver o problema de itens. Então, a inteligência artificial pode ajudar muito a gente a resolver o problema de banco de itens no Brasil e avançar nessa modernização das avaliações externas brasileiras. Maravilha, são sugestões muito importantes para o desempenho da nossa educação e eu tenho certeza que várias pessoas vão se beneficiar ouvindo as suas palavras.
E do ponto de vista da gestão da educação básica, né, tudo que você fez dentro do Ministério da Educação, como é que você vê, né, a possibilidade de nós termos um melhor monitoramento e avaliação das políticas educacionais em tempo real? Eu agora, por exemplo, eu estive na Índia, todas as escolas da Índia estão conectadas, todas as escolas mandam os dados para uma central de dados, eu fiquei encantada com o trabalho que está sendo feito lá. O que você imagina que poderia ser realizado no nosso país? Primeiro, eu acho que a gente interessante saber que você teve na Índia. E por incrível que pareça, realmente é tão importante esse case da Índia, porque a Índia não tinha uma coisa que a gente já tem. A gente tem um censo escolar poderoso. A gente já tem um banco de dados de informações das nossas escolas, do perfil dos nossos estudantes, que ele é fantástico. A gente sabe até o índice socioeconômico dos estudantes e o quanto isso impacta na aprendizagem. Agora, já pensou isso como o exemplo da Índia, conectado num grande BI brasileiro, num sistema único de informação, em que a gente pode ter uma devolutiva para esses professores do seu perfil socioeconômico dos seus estudantes e também da aprendizagem. Eu fico pensando que é análogo à saúde. A gente também tem um sistema único de saúde. Já pensou o brasileiro que chega no posto de saúde e eu tenho ali o relatório das consultas que ele já tem, das vacinações que ele já fez, porque está no SUS. Para dar, do ponto de vista do diagnóstico para esse paciente, vai ser muito mais fácil. Se ele tiver, por exemplo, uma doença que é hereditária, ou do ponto de vista que ele já carrega durante isso, eu já posso tratar essa doença e intervir antes da causa. A mesma coisa acontece com o estudante. Já pensou se a gente tem um banco de informações, independente em qual escola ele estudou, mas do processo de aprendizagem e das aprendizagens não adquiridas? O professor, durante o início do ano, ele nem vai precisar aplicar uma avaliação diagnóstica. Sabe qual vai ser a avaliação diagnóstica? Entrar nesse banco de dados e pedir para a inteligência artificial tirar da sua turma qual é o perfil da aprendizagem por níveis de conhecimento, abaixo do básico, básico e avançado. Com isso, ele vai poder tomar decisões pedagógicas de qual o melhor planejamento para não deixar nenhum aluno para trás. Isso é fundamental para a gestão da aprendizagem. Exatamente. E isso em várias escalas, né? A gente tem a escala do professor dentro da sala de aula, a escala do gestor na escola, a escala do município, do estado e todas as políticas nacionais que podem ser desenvolvidas. E eu percebo que essa integração dos dados, ela, dentro da área da saúde e dentro da área da educação, elas vão ser realmente os dados que vão alimentar os Large Language Models e que daí a gente pode ter uma, como é dizer, uma vasta transformação dos cenários desses dois campos, mas para isso a gente precisa coletar e tratar adequadamente esses dados. As suas contribuições estão sendo maravilhosas, professor Weasley. Eu gostaria de saber, então, quais são as suas expectativas, né, em relação ao futuro da inteligência artificial na educação, especialmente em termos da melhoria da qualidade de ensino e a promoção da equidade educacional. Ótima pergunta. Eu acho que eu vou usar um conceito até tecnológico hoje, que a Microsoft lançou esse conceito, que é o Copilot, que a gente traduzindo aqui para nossa na nossa linguagem aqui seria um copiloto. Acho que a inteligência artificial pode ser um copiloto do professor. Eu passei por várias turmas de 45, 50 estudantes. Eu tentava fazer uma aula que pudesse ser direcionada para todos os estudantes, em especial aquele que estava com dificuldade de aprendizagem. Mas era impossível, pelo meu tempo de aula, conseguir atender a necessidade de cada um. Se eu conseguir, com o uso da inteligência artificial, nós conseguíssemos entregar uma mochila pedagógica com a deficiência de aprendizagem para cada um, eu chamo de mochila pedagógica, mochila é única, né? E pessoal. Ao processo de avaliação, eu conseguir levantar quais são as habilidades e competências que ele não adquiriu e, com isso, entregar para ele um programa de ensino e toda uma trajetória educacional para ele, conforme a sua dificuldade e necessidade, eu estou fazendo um estudo personalizado. E através de um copiloto, que pode ser inteligência artificial, ajudando o professor, eu posso entregar esse ensino que não deixa ninguém para trás. A gente vai precisar muito de formação, porque o professor vai deixar de ser esse detentor de todo saber, de um quadro que fica na frente da sala de aula e todo mundo olhando na nuca do outro.
essa sala de aula tem que deixar de existir. A gente tem que quebrar com o paradoxo da escola do século XIX, o professor do século XX e o estudante do século XXI. Nós temos que trazer todo mundo para o século XXI para fazer a virada do jogo. Mas não dá para fazer isso sem um conceito que eu chamo de interoperabilidade pedagógica e de sistema. O professor hoje, para ele fechar o diário, para fazer N coisa, ele tem que entrar em N sistema. Ele tem um sistema da secretaria escolar de fazer o seu diário eletrônico quando ele é eletrônico. Ele tem um sistema de gestão da nota. Ele tem um sistema para acessar conteúdos. Ele tem outro. Não, ele não pode ter isso. A tecnologia tem que dar uma unicidade de uma interoperabilidade que o único lugar que ele plugar, ele vai ter acesso às informações que ele precisar. A gente precisa diminuir o trabalho burocrático do professor. O professor brasileiro, comparado, por exemplo, com a média da OCDE, ele é o professor que mais gasta tempo, ou investe tempo, em trabalho burocrático, em trabalho com disciplina, fazendo chamada. E, efetivamente, uma aula de 50 minutos, o professor vai conseguir dar aula entre 10 a 15 minutos. Tem estudos dizendo sobre isso. Olha o quanto de tempo nós perdemos, não para além dos processos burocráticos, outros tipos de processos. Eu acho que isso vai ser fundamental para que o Brasil possa virar o jogo e ajudar os professores. Mas eu queria falar uma notícia boa, Isabel. O World Fórum Nacional agora fez pesquisa sobre o futuro do trabalho. E aí olhou exatamente com a inserção da inteligência artificial. E acabou de publicar. A próxima profissão que mais vai crescer no mundo será de docência, em 10% no mínimo. Então, é uma notícia boa. Vai precisar, porque para usar a tecnologia a gente precisa de gente. E falar que é gente e gente formada precisa de professor. Então, a gente vai ter que investir muito na formação inicial e continuada dos nossos professores. Que maravilha! E vamos valorizar ainda mais os nossos professores, né, com bons salários, com condições de trabalho. Mas conta para a gente, na prática, quais foram essas soluções que vocês implementaram no SESI para desburocratizar o trabalho do professor, de tal maneira que a gente possa trazer ideias, boas sugestões para outros gestores, para outras organizações que estejam assistindo ao nosso programa. São três pontos importantes. O primeiro, planejamento pedagógico. Como a gente tem uma base nacional comum curricular, fizemos nosso currículo alinhado à base, o nosso material didático alinhado ao currículo e nossa avaliação alinhada ao material didático, o professor, ao entrar na nossa plataforma, que nós chamamos de Portal SESI, ele vai ter um íconezinho que chama planejamento pedagógico. Ele clica, lá ele vai ter uma inteligência artificial que vai ajudar ele. Ele vai falar assim, você quer fazer o planejamento pedagógico para qual etapa de ensino? Ensino fundamental, anos finais. Para qual área do conhecimento? Ciências da natureza. Então, para qual material didático? Eu quero fazer, por exemplo, eu que sou da ciência da natureza, em ciências da ou vou pegar para matemática também. Matemática. Então, de quais habilidades e competências? Ele seleciona as habilidades e competências, e quando ele pede para a inteligência artificial rodar dizendo que é isso que ele quer planejar, olha o que é que ela faz. Ela busca lá na avaliação o desempenho dos estudantes e a sua aprendizagem. Ele olha e fala, nossa, eu tenho muito aluno abaixo do básico, essas habilidades não foram bem trabalhadas ainda. E aí, com base nessas informações, viu que toda tomada de decisão é do professor, a inteligência está ali somente para ajudar. Aí ele toma tomada de decisão. Eu vou precisar não de um tempo de aula, 2 tempos de aula. Aí ele vai conversar, porque isso não é mais prompt. A gente fez toda uma interface pensando na realidade do chão da escola. Ele vai clicando, em 10, 15 minutos tem um planejamento de aula dele todo pronto. E, principalmente, antes, um professor meu, que se ele quisesse dar aula de lei de Newton, ele tinha que ir lá num simulador, buscar o simulador para colocar no seu plano de aula. Ele tinha que ir num sistema de fazer avaliação e buscar uma avaliação para fazer. Ele tinha que fazer vários cliques. Não, agora, no único lugar, ele pede isso, a inteligência já vai dentro dos nossos sistemas abertos de aprendizagem, simuladores, já puxa e já traz para ele. Tudo organizado. Se ele quiser já fazer uma avaliação ou uma atividade para os alunos fazer, já traz a atividade, ela simultaneamente já manda para o aluno. Olha a diminuição do esforço e da burocracia do professor. O segundo, isso é muito fantástico. O segundo ponto é uma educação de adaptabilidade, personalidade, personificada. O aluno, quando ele está estudando o nosso material didático, e se ele for digital, ao fazer as atividades junto com os professores, ele já está sendo avaliado. Ao fazer isso, a inteligência artificial, por exemplo, pega assim, toda vez que ele faz uma equação de segundo grau,
ele erra quando tem fração. Qualquer equação de segundo grau que não tenha fração, ele acerta. A inteligência já reconhece, por esse padrão, que o problema dele não é que ele não saiba a equação de segundo grau. Ele precisa aprender fração, porque esse é o problema que está causando ele no processo de ensino, no processo da aprendizagem dele conseguir resolver esse problema. E aí ela devolve um percurso formativo para recuperar essa aprendizagem não adquirida, fazendo uma mochila pedagógica para cada aluno. Então, esses são os pontos. E por terceiro, que a gente quer entregar agora, que a gente chama de interoperabilidade pedagógica, é devolver todo esse trabalho burocrático do planejamento de aula, do diário eletrônico, quando o professor terminar, já devolver isso para a secretaria dele, para o coordenador pedagógico, para assinar, deixar no seu diário, ele não precisar preocupar com isso e preocupar com o processo de ensino-aprendizagem. Que maravilha, Wesley. Mais uma vez, meus parabéns a você, mais uma vez, meus parabéns ao SESI Nacional. Infelizmente, chegamos ao fim de mais uma edição do programa E Agora Entrevista. Muito obrigada, professor Wesley João Pereira, e a você que nos acompanhou. Siga o nosso programa no canal do YouTube e assista também o nosso programa no canal da UNB TV, no canal da NET Brasília e também pelo site da UNB TV, unb.tv.unb.br. São todos muito bem-vindos. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada, professor. Obrigado também. Muito obrigado a todos pela oportunidade.